Fala comigo, meu povo, beleza? Ontem foi a celebração da República Brasileira. Dia 15 de novembro de 1889, o Brasil deixou de ser uma monarquia governada pelos Pedros, né? Primeiro e segundo, para passar a ser uma república. Supostamente, era para ser uma renovação política no Brasil e fazer o Brasil avançar. Mas será que renovou mesmo? Será que essa república teve um caráter revolucionário? Será que foi montado para tudo parecer uma mudança? Sabe não? Então vem comigo que a resposta está na história. Meu povo, a proclamação da República, desculpa te desiludir, mas não teve toda essa glória. Para entender a queda do Império, a gente fala em 3 pilares. É bem verdade que na maioria dos regimes absolutos ou ditatoriais, a regra é quase sempre a mesma. Esses governos se apoiam basicamente em 3 pilares: religião, militarismo e economia. No caso do Império do Brasil, Dom Pedro II, até a Guerra do Paraguai, ele conseguiu segurar muito bem o governo. Acertou a economia e a política, dialogando com os interesses de cada grupo, estabilizou o país. Porém, depois da Guerra do Paraguai, a coisa muda de figura. Vamos aos pilares. Primeiro, a Igreja. Em 1864, o Papa Pio IX criou uma proibição de participantes de seitas de integrar o corpo da Igreja Católica. No Brasil, os bispos de Olinda e Belém seguiram a ordem da Bula Syllabus e expulsaram os maçons da igreja. Dom Pedro II, com medo de perder influência dentro da igreja, manda prender os bispos e faz uso do beneplácito, que era um direito, dentro da Constituição brasileira, do imperador de basicamente poder se meter dentro da Igreja Católica. Ou seja, o catolicismo acaba por romper com o Império e passa a dar apoio a uma outra forma política que nascia em São Paulo. Isso nos leva direto ao ponto 2. A economia. Os cafeicultores de São Paulo eram basicamente a economia do país. Devido à grande importância do açúcar no mercado externo, cerca de 70% do café consumido mundialmente era brasileiro. Inclusive, acho que vale a pena um vídeo para falar especificamente sobre o café. Comenta aí embaixo se vocês querem. Quero café! Quero café! Quero café! Isso aqui é uma porcaria! Mas voltando para o nosso foco, o café também teve grande importância por conta das ajudas financeiras e muitas outras regalias que o próprio Dom Pedro II concedia a eles. Mas se estava tudo bem, por que diabos se viraram contra ele? O problema é que quando alguém tem muito privilégio, quando perde, não aceita, né? Isso resume basicamente a elite brasileira até hoje, não é verdade? Mas enfim, os cafeicultores se revoltaram de verdade foram com as leis chamadas de abolicionistas. Em 1850, o tráfico negreiro foi proibido nos portos brasileiros, por conta de uma pressão que a Inglaterra fez no Brasil. Logo depois da Guerra do Paraguai, surge em 1871 a Lei do Ventre Livre. Toda criança nascida a partir daquele ano não seria mais escravo. Em 1883, o Ceará abole a escravidão, contando com a participação do Dragão do Mar, que cortou a venda de escravos para o Sudeste cafeeiro. Em 1885, vem a Lei do Sexagenário. Libertava todos os escravos com mais de 60 anos. Do ponto de vista do negro, essas leis não tinham muita eficácia. Eram conhecidas até como leis para inglês ver. Por quê? As certidões de nascimento eram falsificadas, as crianças se tornavam libertas, mas não tinham com quem ficar, acabavam ficando nas próprias fazendas, e a maioria dos escravos não chegavam a 60 anos. E os que chegavam não tinham nenhuma opção, acabavam virando mendigos.
visto que a coroa não deu nenhuma assistência ou terra para os negros libertos. Agora, para os fazendeiros, aí deu. Fizeram até um sistema conhecido como sistema de parceria, que incentivava a entrada de imigrantes para trabalhar no café. Acabavam inclusive virando escravos por dívida, mas esse é outro assunto. Só que, mesmo com toda essa mamata, os fazendeiros se reuniram em 1873 na Conferência de Itu e criaram o Partido Republicano Paulista, que era a oposição direta à coroa. Antes de cair a monarquia, Dom Pedro II ainda deu um apoio financeiro a alguns fazendeiros para tentar reerguer sua popularidade. Gente, olha isso. Cheio de regalias e ainda deram um golpe ao lado dos militares. A elite brasileira mimada dos infernos. Bem, gente, fica faltando o terceiro pilar, os militares. Porém, esse eu vou deixar para um próximo vídeo, porque esse aqui ficou grande demais. Meus queridos, é isso. Espero ter gostado, curtido. Se curtiu, deixa seu like, comenta, compartilha com seus amigos nas redes sociais. Isso ajuda pra caramba. Eu vou ficando por aqui. E lembre-se, a história tira a venda dos seus olhos. Um beijo. Até a próxima.